Engravidar ou não engravidar nos tempos da pandemia? Hoje nós vivemos um momento muito difícil e muito intenso. E essa dúvida, ela paira aí na cabeça da maioria das pacientes. Eu recebo muitas perguntas todos os dias sobre isso. Então fique atento nesse vídeo que eu vou contar tudo para vocês sobre esse assunto. Olá, eu sou Marina Maris, eu sou médica ginecologista e obstetra e sou defensora do parto humanizado. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de engravidar ou não na pandemia. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber muitos outros vídeos sobre todos esses assuntos, da maternidade, da gravidez, do parto, sobre muitas outras coisas. De engravidar no meio da pandemia é uma dúvida que está aí na cabeça da maioria das pacientes. Muitas mulheres que já vinham aí com esse desejo se pegaram no meio de uma situação completamente nova e inusitada e estão aí pensando se realmente essa decisão é boa de ser tomada agora ou se o ideal é a gente esperar esses tempos difíceis passarem, esperar uma vacina chegar para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Na verdade, o mais importante é a gente entender um pouquinho como que a gestante se enquadra aí nesse meio da pandemia. Bom, lá no inicinho, quando talvez a infecção nem estava ainda muito presente aqui no Brasil, as gestantes elas não eram colocadas como grupos de risco para o coronavírus. E aí o Ministério da Saúde, de repente, classificou as grávidas e as puérperas como pacientes que estão no grupo de risco para o coronavírus. E por que isso acontece? Bom, nós já temos muitos estudos aí espalhados no mundo que tentam descrever um pouquinho o comportamento desse vírus no organismo da maioria das pessoas. Desde pessoas que ficam assintomáticas até pessoas que fazem uma síndrome respiratória aguda grave, que precisam de acompanhamento no CTI, que ficam entubados e que têm um risco de morte. É muito importante a gente entender aonde que a gestante se enquadra nisso. Por que na verdade, a gestante é tida como grupo de risco? Bom, gente, vamos entender o seguinte, quando a gente engravida, o nosso sistema imunológico, ele passa por diversas modificações. A ideia é que a nossa imunidade fique um pouco mais baixa, que o nosso organismo responda um pouco menos a algumas coisas, a infecções e principalmente a presença do bebê dentro do nosso organismo. Por esse motivo, grávidas estão mais propensas a diversas doenças, a diversas infecções e a complicações dessas doenças. Em situações normais, o coronavírus ele teria um grau de mortalidade, de acometimento X. Na gravidez, esse grau ele se eleva sim, justamente porque as grávidas elas apresentam uma diminuição da sua imunidade. As puérperas, da mesma forma. No puerpério, apesar de nós não estarmos mais grávidas, teoricamente a mulher ela precisa que o organismo volte para todas aquelas condições que a gente chama de pré-gestacionais, que é o funcionamento do organismo sem um bebê lá dentro. Então, no período de puerpério, que dura até em torno de 6 semanas depois do parto, a gente ainda tem algumas modificações na gravidez presentes no organismo dessa mulher. Então, durante todo esse período, existe uma probabilidade de que a mulher, ao adquirir uma infecção, e principalmente do coronavírus, que essa infecção se torne mais grave. Hoje, os estudos, eles não mostram que as grávidas têm uma mortalidade maior, mas eles mostram que o risco de uma doença mais grave, ela está sim presente. E nós já vimos em alguns estudos também que às vezes, dependendo do nível de acesso dessa mulher a alguma assistência de saúde, a hospitais, a algum tipo de cuidado, a gente tem sim um risco aumentado de mortalidade pela diminuição da possibilidade de tratamento. Infelizmente, aqui no nosso país, essa ainda é a realidade de muitas mulheres, de muitos estados. E é por esse motivo que as gestantes, sendo do grupo de risco, elas precisam sim tomar muitos cuidados. Principalmente as questões de higiene das mãos, a lavagem das mãos ou o uso do álcool, o uso das máscaras, o distanciamento social. Isso é extremamente importante para todas essas mulheres. Pensando nisso, então, sendo do grupo de risco, será que esse momento é o melhor momento para a gravidez? Na verdade, gente, não é o melhor momento para a gravidez, não.
Se a gente tem a possibilidade do planejamento familiar, de planejar uma gestação, que é, na verdade, o ideal para toda mulher, o principal que a gente precisa pensar agora é que talvez esse momento não seja o ideal para gestantes em si. Principalmente se essa mulher não tem condições de fazer o distanciamento social da forma como eu expliquei para vocês. Mulheres que às vezes ficam em home office, que têm condições de ficarem mais restritas, talvez seja uma possibilidade. Mas lembrem-se que até essas pacientes, o contato de outras pessoas que podem estar saindo de casa, então dos seus familiares, seu marido, sua mãe, seu pai, algumas pessoas que tenham contato direto com essa mulher, eles aumentam o risco para essa gestante de se contaminar. Então, o ideal é que neste momento a gente evite a gestação. É claro que existem algumas situações que são especiais. Então, mulheres que já estavam fazendo tratamentos de infertilidade de longa data, ou mulheres que já têm uma idade mais avançada, mulheres que têm uma reserva ovariana ou que têm algumas dificuldades maiores para essa questão de gravidez, talvez esse seja um momento inevitável, que talvez agora não dê realmente para esperar ainda muito tempo para engravidar. Mas as outras mulheres, se for possível, que esperem sim. Quanto tempo? A gente ainda não sabe. Na verdade, nós não sabemos muito bem como está a curva de casos no nosso país. Algumas pessoas falam que nós estamos chegando perto do pico ou que nós passamos do pico há alguns dias, mas a gente ainda não tem condições de saber exatamente como que vai ser o coronavírus e o comportamento do vírus aqui no nosso país. Então, o ideal é que a gente espere e que essas decisões elas sejam avaliadas de tempos em tempos, de acordo com os resultados da infecção aqui no Brasil. Bom, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês estão pensando ainda se esse é o melhor momento ou não, se vocês ainda precisam que eu dê alguma informação, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer de tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam também de me seguir lá no canal do Telegram, Recanto Mulher, e lá no perfil do Instagram, DRA Marina Maris, para vocês terem muitas outras informações, muitas dicas de muitos assuntos diversos relacionados à maternidade, à gravidez e ao parto. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!